Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos de volta para mais um subsídio da Escola Bíblica Dominical. Nesse trimestre nós estamos tratando sobre o tema Governo Divino em Mãos Humanas, uma leitura do livro de 1º e 2º Samuel, onde estamos tratando especificamente sobre a liderança do povo de Deus. Na lição passada, lição de número 1, nós falamos sobre o tema Conhecendo os 2 livros de Samuel. Uma visão panorâmica da obra do profeta Samuel, o primeiro livro e o 2º livro, e também uma visão panorâmica das lições que vamos estudar ao longo desse trimestre, onde tivemos a oportunidade de conhecer o contexto do profeta Samuel e o objetivo, o motivo pelo qual essa obra foi escrita e como que Deus atuou nesse tempo. Hoje nós vamos falar sobre o nascimento de um líder profético em Israel. É a lição de número 2, de 13 de outubro de 2019. Antes eu gostaria de agradecer a você que já se inscreveu aí no canal Mensagem de Fé e Esperança. O meu muito obrigado. Que Deus continue abençoando você, a sua vida, a sua casa, o seu ministério, de maneira maravilhosa. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva. Ao se inscrever, ative o sininho, para que você possa receber as notificações de tudo que postarmos aqui no nosso canal, Você que está aqui pela primeira vez, eu sou o evangelista Adair Ferreira, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pancas, e toda semana eu tenho a grata satisfação de trazer a você um conteúdo da Palavra de Deus, mais especificamente aí das nossas lições de EBD. Que diga-se de passagem, esse trimestre está muito enriquecedor. Você não pode perder as aulas da Escola Bíblica Dominical. Procure aí uma congregação mais próxima à sua casa e participe da Escola Bíblica Dominical. É muito bom estarmos na casa de Deus, junto ao povo de Deus, aprendendo a palavra do Senhor, nosso Deus. Posto aí essas considerações, o nosso texto áureo está em 1 Samuel capítulo 1, versículo 20, que diz assim: E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: O tenho pedido ao Senhor. A nossa verdade prática diz: o surgimento de pessoas vocacionadas como Samuel pode ser o resultado da oração, consagração e ensino dos pais no lar. A nossa leitura bíblica em classe está em 1 Samuel, capítulo 1, versículos do 20 ao 28. Nós não vamos ler para ganharmos tempo no nosso subsídio, mas eu quero encorajá-lo a fazer essa leitura aí na sua lição e também na sua Bíblia. Leia todo o capítulo 1 de Samuel, desde o versículo 1 até o último, e ainda mais, gostaria de encorajá-lo a ler as obras de Samuel, o primeiro e o 2º livro de Samuel, onde ali nós vamos encontrar histórias maravilhosíssimas do povo de Deus, no período que antecedeu um pouco a monarquia, e também no período da monarquia com Saul, e o início ali com o rei Davi. Certamente, ao ler essas 2 obras, 1º e 2º Samuel, certamente o seu coração será muito enriquecido e abençoado pelo Senhor nosso Deus. O nosso primeiro ponto vai falar aí sobre o ambiente familiar de Samuel. Primeiro item aí, onde Samuel nasceu. Aqui vai dizer que o lar de Samuel não era um lar perfeito. O lar de Samuel não era um lar perfeito. Enfrentava os mesmos problemas, os mesmos desafios
né, que nós enfrentamos hoje. Na verdade, não só a família de Samuel, mas as famílias do Antigo Testamento enfrentaram enormes problemas, enormes desafios, né? Tiveram os mesmos problemas e conflitos que nós enfrentamos hoje, né? Tais como maus tratos, rivalidade entre irmãos, a poligamia, oposição entre pais e filhos, entre outros problemas, a questão da infertilidade, né? A questão da rivalidade entre concubinas, né? Que são problemas que ainda hoje ocorrem no seio familiar, a desobediência, né, de filhos, né, filhos caloteiros, né, que querem passar a perna no irmão, né, causando desavença entre os irmãos, como o caso de Esaú e Jacó no Antigo Testamento, como o caso, né, dos filhos, né, da família do filho pródigo no Novo Testamento, onde o mais novo, né, sai para uma terra longínqua, desperdiça os bens, e o mais velho fica em casa com o coração amargurado e revoltado contra o irmão. Todos esses problemas ocorreram no passado, e a família de Samuel não era isenta desses problemas, assim como a minha e a sua família não é isenta dos problemas que ocorrem no nosso contexto social. Samuel, ele exerceu uma tríplice função, né? Ele foi juiz, ele foi sacerdote e foi profeta. Ele era da tribo de Levi, né, da família de Coate, mais especificamente. Né? Samuel, ele nasceu, né, viveu e morreu em Ramá, onde ele exerceu o seu ministério profético, inclusive, né, onde teria, de acordo com alguns estudiosos, né, fundado uma escola profética, escola esta que veio ser liderada mais tarde por Elias e Eliseu, né, onde nós encontramos lá no livro de Reis, ou nos livros de Reis, a expressão os filhos dos profetas. Essa expressão, os filhos dos profetas, né, fala dessa escola profética, esse movimento profético, né, que foi começado ainda no 8º século, né, pelo profeta, né, Samuel. O ambiente de Samuel era um ambiente, né, que não era favorável nem ao seu nascimento e nem à sua desenvoltura, né, espiritual. Né? O tempo de Samuel era um tempo onde a palavra de Deus era rara, onde não havia visões manifestas. Mas Samuel teve um grande privilégio, nascer de uma família piedosa. Né? Eucana, né, seu pai, né, e Ana, a sua mãe, era uma família piedosa, apesar dos desafios. Né? Penina, a segunda mulher de Eucana, era uma mulher que atazanava, por assim dizer, a vida de Ana. O ambiente de Samuel, embora conturbado, embora um ambiente cheio de problemas e desafios, mas ele teve a graça de contar com pais piedosos, né, que o geraram como fruto de oração e o ensinaram no caminho em que ele devia andar, conforme diz Provérbios, capítulo 22 e o versículo 6. Nosso segundo item aí vai falar sobre a bigamia presente. Né? Bigamia é o ato de um homem ter duas mulheres, né? Bem parecido com a poligamia, né? Que é o ato de um homem possuir várias mulheres. Né? Tanto a bigamia, né, quanto a poligamia estão bem presentes no Antigo Testamento. Nós encontramos vários homens de Deus, né, que tiveram, né, esse problema com a poligamia. Né? Jacó, Abraão, Gideão, Davi, né, Salomão. Essa prática era
tolerada, né, pela lei, né, era tolerada, né? No entanto, nunca foi a vontade de Deus para os homens. A poligamia, né, por exemplo, né, fez com que surgisse grandes problemas, né, que saltasse para o nosso tempo, como é o caso de Abraão, que gerou Ismael, né, do qual veio os árabes, que até hoje é um problema no encalço dos judeus e, por que não dizer, no encalço do mundo, né, trazendo grandes consequências, graves consequências, né, para o mundo. A poligamia, tanto quanto a bigamia, nunca foi a vontade de Deus para o casamento, né? Recorria-se à bigamia ou à poligamia no caso de esterilidade, né? Era um dos motivos para se recorrer à bigamia, né? Possuir uma segunda mulher ou várias outras mulheres, né? O caso da infertilidade, quando uma mulher era estéril, né? Podia se recorrer a remédios, né? Podia se recorrer, né, no caso, como o caso de Ana, recorrer à oração, né, que é o mais aconselhável, aliás, é o jeito de se resolver, né, as nossas necessidades, e também, né, se recorria à poligamia, né, para resolver esse problema. Sempre que se recorria à poligamia, observa-se que casos desastrosos, situações desastrosas passavam a ocorrer na família, né? Quando Deus fez o homem, né, lá no Jardim do Éden, quando Deus criou o homem, ele já diz, deixará o homem pai e mãe e apegar-se à sua mulher, né? Não às suas mulheres. E também não deixará a mulher, o seu pai e sua mãe, e apegará aos seus maridos, né? É uma mulher para um homem. Essa é a vontade de Deus, né, para o ser humano. Quando ocorre situação como ocorreu no caso de Eucana, sempre a gente vai ter algum problema, algum prejuízo, né, na história. Agora, nosso terceiro item vai falar sobre uma família piedosa. Apesar de todas aquelas quarelas presentes na família de Samuel, há um destaque especial para o seu lado piedoso. De ano em ano, subiam todos à casa do Senhor para o adorar. Todo mundo. Ana, Penina, né? Eucana, né? Os filhos de Penina, todos subiam para adorar ao Senhor. Apesar dos desafios, das dificuldades, era uma família que estavam sempre diante do Senhor, nosso Deus. E aqui o nosso comentador vai chamar a atenção por uma situação muito especial. Ele disse, apesar das dificuldades, pais e filhos não devem deixar de ir à casa de Deus, pois ali Deus fala conosco, né? Aliás, é nos momentos de maiores dificuldades, nos momentos de maiores tensões, nos momentos de maiores conflitos, é que nós devemos mais ainda se apegarmos ao Senhor nosso Deus, pois Ele resolve os nossos problemas, né? Deus resolve os nossos problemas. A palavra piedade, do grego eusebeia, né, remete à reverência, respeito e fidelidade ao Senhor nosso Deus. Paulo vai dizer que a piedade é em tudo proveitosa. A piedade é em tudo proveitosa. Piedade é o ato de vivermos uma vida de respeito, de temor e de reverência ao Senhor nosso Deus. Precisamos, portanto, viver uma vida piedosa, uma vida de oração, uma vida temente ao Senhor nosso Deus. Nosso segundo ponto aí, Samuel, fruto de oração. Primeiro, a humildade de Ana, né, descrita no primeiro capítulo como uma mulher forte, firme, decidida, apesar de toda a provocação de Penina. Nós temos pelo menos duas maneiras, né, de enfrentar as provocações. Uma maneira
é reagir com a força do nosso braço, resolver conforme o nosso impulso, conforme o nosso ímpeto, né, com as nossas palavras, resolver da nossa maneira. Outra forma, e é aconselhável, é colocar diante do Senhor nosso Deus, né, fazer conhecida diante de Deus as nossas angústias, as nossas dificuldades, os nossos enfrentamentos, aquilo que nós sofremos, fazer conhecido, né, diante de Deus. E aqui o nosso comentador vai dizer que Ana evitava responder aos ataques, né, de Penina. Ela evitava, mas ela derramava-se diante de Deus. Ela derramava o seu coração, né, diante de Deus. É a melhor forma que temos a fazer, né, diante dos ataques, das provocações. E nós recebemos ataques e provocações no nosso trabalho, na nossa vida na igreja, na nossa vida como estudante, né, quando somos estudantes. Enfim, nós somos provocados o tempo todo. E aí que precisamos fazer conhecido diante de Deus essas provocações. Uma outra situação aqui, no segundo ponto aí, Ana e sua amargura de alma. A Bíblia fala que Ana orava com amargura de alma. E porque ela estava com amargura de alma, ela não pronunciava as palavras, ela apenas movia os lábios. Atitude que era condenada na oração do Antigo Testamento. Né, o penitente, né, o orador, ele devia fazer as suas orações conhecidas. Ele deveria orar em alta voz, falar, pronunciar aquilo que ele estava querendo, aquilo que era o intento do seu coração. Mas Ana estava tão amargurada que ela não conseguia falar. Ela não conseguia pronunciar, as palavras não lhe eram propícias. Ela não conseguia palavras para dizer o que estava sentindo no seu coração. A palavra amargura, né, em alguns casos, pode ser entendida como desapontamento e frustração. Desapontamento. Uma pessoa amargurada é uma pessoa que teve algum desapontamento na vida, alguma infelicidade, né, não teve a sorte, por assim dizer, de adquirir aquilo que pretendeu, de conquistar aquilo que pretendeu. O seu empenho foi um fracasso, o seu desenvolvimento foi um fracasso, e essa pessoa se torna uma pessoa desapontada, também frustrada por não conseguir aquilo que quer, aquilo que pretende. É possível, e aqui nós temos um caso concreto, pessoa de Deus, pessoa que é fiel ao Senhor, mas ser frustrada com alguma coisa na vida. Mas Ana nos ensina que as nossas frustrações, elas não podem nos impedir de adorar o Senhor. Os nossos desapontamentos não podem nos impedir de adorar ao Senhor. E por isso, quando Ana está orando com amargura de alma, a Bíblia diz que Eli, o sacerdote, na verdade, sumo sacerdote, ele faz atenção à sua boca, olha para Ana, né, fazendo aqueles gestos, né, balbuciando as suas palavras, e a teve por embriagada. E ela, com humildade no coração, diz: a tua serva não está embriagada, como o Senhor pensa. É que com amargura de alma eu tenho pedido ao Senhor, né? Com amargura de alma eu tenho pedido ao Senhor. Quando ela declara para o sacerdote, né, a sua intenção, né, quando ela declara para o sacerdote o seu sofrimento, o sacerdote diz: vai em paz, e o Deus de Israel conceda-lhe o que lhe pediste. O Deus de Israel
lhe conceda a tua petição. E ela já saiu daquela oração com a resposta de Deus, né? Ela já saiu daquela oração com a resposta de Deus. Volta-se para casa, né? Depois da oração, depois daquele culto, depois daquela assembleia, voltam-se para casa, tem um relacionamento normal, né? Conjugal, e passado-se algum tempo, pouquíssimo tempo, Ana engravidou. E sucedeu que depois de algum tempo, Ana concebeu, ou ficou grávida, e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela, eu tenho pedido ao Senhor, né? E chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela, eu tenho pedido ao Senhor. Nosso terceiro item aqui, né, do segundo ponto, o pedido de Ana. Ana pediu um filho para Deus. E eu gosto, né, especialmente de alguns pregadores que dizem o seguinte, Ana pediu a Deus um filho. Deus não apenas lhe deu um filho. Deus lhe deu mais do que um filho. Deus lhe deu um sacerdote. Deus lhe deu um juiz. E Deus lhe deu um profeta. Tudo isso em um pedido só, né? Deus respondendo Ana, lhe dando Samuel, lhe deu um juiz, lhe deu um profeta, né? E lhe deu um sacerdote. Além do fato de que depois que a madre de Ana se abriu, ela possuiu outros filhos. Inclusive você vai encontrar lá no livro de 1 Samuel o chamado Cântico de Ana, onde ela diz, até estéril fez alegre mãe de filhos. Até a estéril o Senhor fez alegre mãe de filhos. Que cântico maravilhoso, né? Quando Ana pediu ao Senhor, ela pediu a Deus também fazendo um voto. Qual era o voto de Ana? Né? Se o pedido fosse atendido, ela dedicaria o seu filho como levita para sempre. E na cabeça de Samuel, o seu filho, né, na verdade, na cabeça do seu filho, que até então não sabia se ia ser Samuel, né, na cabeça do seu filho não passaria navalha. Ou seja, o filho seria levita e o filho seria nazireu. Nós encontramos a lei do nazireado lá em Números capítulo 6, né, desde o versículo 1, mas aqui ele coloca do 2 ao 5, que, né, já ajuda, né, para a gente entender, né, como que era o contexto do nazireu. O nazireu não podia beber bebida forte, né, não podia ter contato com mortos, né, não podia ter navalha sobre a sua cabeça. Só que o nazireado era um compromisso, né, que durava um tempo mais curto, né? Já a questão do levita aqui, né, esse filho como levita, né, já seria para a vida toda, para o tempo todo, né? Um levita, o ministério levita durava até 50 anos, né? Aliás, né, desde que o indivíduo nascesse de uma família, da família levita, ele era levita para sempre, né? E Samuel, ele nasce da família né, levítica, né, da tribo da família de Coate, né? No entanto, ele poderia ficar exclusivo para o templo, como poderia não ficar exclusivo para o templo. Mas o voto de Ana era que ele ficaria exclusivo para o templo, né, durante toda a sua vida, ou enquanto ele vivesse, ele ficaria exclusivo, né, para a casa do Senhor. Que privilégio, né, ser exclusivo, né, para a obra de Deus, ser exclusivo para o trabalho do Senhor nosso Deus. O terceiro e último ponto, a dedicação de Samuel. Primeiro aí, o nascimento de Samuel. Nós já falamos, né, que o nome Samuel significa ouvido por Deus. Embora aqui, né, o nosso comentador, ele traz uma outra interpretação, né, para o nome Samuel, né, que segundo ele aqui é nome de Deus, né, baseado no termo hebraico, né, Shemu Rael,
né, seu nome é poderoso. Que na verdade recai, né, sobre o sufixo el, né, que todas as vezes que aparece na Bíblia Sagrada faz ligação direta com o Deus Todo-Poderoso, como no caso de Daniel, né, Deus é meu juiz; Ezequiel, Deus me fortalece; Ismael, Deus ouve; Joel, Jeová é Deus; Misael, quem é como o Senhor nosso Deus. Então o nome de Samuel é uma ligação direta com Deus, pelo próprio fato de Ana ter dito aqui, ao Senhor tenho pedido, né? O tenho pedido ao Senhor. Daí, né, a maioria dos estudiosos entendem que o nome Samuel significa ouvido por Deus, né, como fruto de oração. O nosso segundo item do terceiro e último ponto vai falar sobre o cumprimento do voto. A partir do versículo 21, nota-se que Eucana, marido de Ana, subiu à casa de Deus para, juntamente com toda a sua casa, com exceção de Ana, que só subiria após desmamar o menino, apresentar sacrifícios anuais e cumprir o seu voto, né, pelo texto da Septuaginta. Eucana cumpriu os seus votos e também entregou os dízimos do produto da terra. Esse procedimento consistia em entregar os dízimos do produto da terra, conforme se esperava que todo levita, né, fizesse. Após o desmamamento, aproximadamente 3 anos mais tarde, Samuel foi levado à casa de Deus e entregue ao sacerdote Eli como cumprimento, né, do voto, né, feito pela sua mãe, né? A partir desse momento, depois que Samuel está com seus 3 aninhos de idade, né, portanto, uma criança ainda recém-nascida, 3 aninhos, né, de idade, né, bem criança mesmo, ele tem toda a sua infância na casa de Deus, né, todo o seu tempo, né, todo o seu desenvolvimento é na casa de Deus. Ele cresce na casa de Deus, se desenvolve na casa de Deus e se torna um ministro ali, né, na casa de Deus. O nosso terceiro e último item, a dedicação de Samuel. Ana lembrou a Eli que esteve perante a sua presença quando orava, né, orando ao Senhor para que se lembrasse dela. Assim Ana dedicou a Samuel a Eli, né, para o serviço do templo, devolvendo-o para Deus Todo-Poderoso. Era uma dedicação irrevogável. Né? Era uma dedicação irrevogável. E aqui eu quero abrir um parênteses para dizer para você, mãe, para você, pai, né, que tem os seus filhos, né, crescendo no caminho do Senhor. Os seus filhos são herança do Senhor e são para o trabalho do Senhor. Não atrapalhe o chamado de Deus na vida do seu filho. Não perturbe o chamado de Deus na vida do seu filho. Pelo contrário, incentive o seu filho a se tornar um auxiliar na casa de Deus. Incentive o seu filho a se tornar um obreiro na casa de Deus. Nada mais agradável do que oferecer os filhos ao Senhor nosso Deus. Né? E aqui o nosso comentador vai dizer como é bom quando os pais se dedicam às coisas de Deus e, consequentemente, mostram aos seus filhos na prática uma vida de devoção sincera. Né? Quando os filhos crescem vendo total dedicação, né, sincera, naturalmente eles são estimulados a servirem ao Senhor. O contrário também é verdade. Quando os filhos crescem vendo os pais negligenciarem a oração, negligenciarem o estudo da palavra de Deus, negligenciarem o culto doméstico, por exemplo, né? Quando os filhos crescem em um ambiente, né, em que, né, se torna hostil à palavra de Deus, né, embora, né, devendo ser favorável, né, porque são crentes, mas os filhos veem o contrário, um ambiente hostil, esses filhos também,
eles se tornam hostis à palavra de Deus. Depois de algum tempo, alguns pais vêm reclamando, né, a casa pastoral ou no gabinete pastoral. Não sei porque o meu filho não quer ser crente. Eu não sei porque o meu filho está se afastando da igreja. Não nota o comportamento que possui dentro de casa. A nossa casa é a nossa primeira igreja. O nosso lar é a nossa primeira igreja. O lugar onde nós ensinamos os nossos o temor do Senhor. Como falar de oração se os filhos não veem os pais orando? Como falarem de leitura da palavra de Deus se os filhos não veem os pais lendo a palavra de Deus? Como falar de compromisso com evangelismo, com obra missionária, se os filhos só veem os pais, né, gastando dinheiro com pizza, na sorveteria, né, com churrasco, e não contribuindo com a obra de Deus? Né? Como incentivar os filhos se os pais não cumprem a vontade do Senhor nosso Deus? Né? Espera-se de uma família cristã, uma família comprometida com os valores espirituais, né, que cumpram a palavra de Deus. Assim, os filhos crescerão estimulados para servirem ao Senhor nosso Deus. A nossa casa deve ser palco da bênção de Deus. A nossa família deve ser palco da glória de Deus. Não aceite, né, na sua casa, não aceite que a sua casa seja um lugar de fofoca, né, de conversa fiado, de disse-me-disse, né, quando alguém chegar para falar mal de outrem, né, na sua casa, né, não incentive, né, a fofoca, né, o mau testemunho, incentive a oração. Né, faça da sua casa um ambiente de glorificação ao nome do Senhor nosso Deus. Os nossos filhos, a nossa família, né, toda a nossa família, ela absolve o que nós desenvolvemos em nossa casa. Daí a igreja pode ser um palco de bênção ou pode ser um palco de contendas, porque os problemas já vão de fora, né, para lá. Né? Aqui no nosso texto, né, interagindo com o professor, eu anotei aqui, né, sublinhei, né, quando o comentador diz: entretanto, uma obra desse porte, no caso da formação de Samuel, requer também zelo da família, né, que ensina o menino ou a menina no caminho do Senhor. É preciso que a criança cresça no ambiente, né, que a prática da oração e o hábito seja um hábito, né, que haja consagração sincera a Deus e ensino da palavra de Deus no lar. É uma família que serve a Deus de todo o coração, é um ambiente propício para Deus levantar pessoas para a sua obra. Né? Quando nós oramos para Deus levantar obreiros para a sua seara, Deus está de olho na sua família para levantar obreiros na sua casa, para levantar obreiros, né, diáconos, presbíteros na sua casa, levantar a esposa de obreiro na sua casa. Né? Portanto, consagre a sua casa ao Senhor nosso Deus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa. Até um próximo vídeo, se Deus quiser. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, né? Professores de escola dominical, né? Superintendente, alunos, né? Para que juntos possamos ir mais longe. Né? Também você pode ver outros vídeos, né, que aparecem aí, né, na tela, né, do seu computador ou do seu celular. Que Deus abençoe a você, em nome de Jesus.